Fala, simpatia! Olha o que nós temos aqui, um Xbox One Fat branco, série limitada, maravilha! Esse bichinho tava com um probleminha grave que a gente vai seguir aqui, como foi o passo a passo que eu ajudei a resolver. Inclusive é um dos problemas que eu vejo aqui, muita discussão na internet. Ele havia rodado algumas assistências técnicas e o pessoal havia condenado o HD em função do erro, o código de erro que ele apresentava. Deixa eu olhar aqui porque é um hexadecimal que eu não consigo decorar. É o 0x87 50031. Pronto, não vou repetir, depois eu coloco aqui no vídeo. Mas, enfim, o pessoal estava reclamando que alegavam que era HD. Chegou até a assistência técnica aqui, nós colocamos o HD e, curiosamente, alguns jogos rodavam bem e outros, na hora de executar o jogo, dava pau mesmo. Às vezes o videogame desligava, reiniciava, ou então apagava a tela e retornava na tela inicial, né? A gente passou a verificar cuidadosamente tensões de alimentação, CPU, memórias, verificou todas as fontes, elas se mantinham estabilizadas, mas a gente percebia que era algo que acontecia somente quando havia consumo de recursos do sistema. Então, como eu fiz para poder analisar isso aqui, foi um passo a passo que a gente vai verificar agora. Eu peguei como exemplo essa placa de sucata, que é do mesmo modelo, um Xbox One Fat, tá? E vou mostrar o passo a passo, o que foi que eu comecei verificando. Verifiquei, aliás, cheguei a substituir todos os capacitores eletrolíticos daqui, da linha de alimentação da PU. Havia verificado se havia alguma deficiência na polarização dos MOSFETs, tudo ok. Então o que eu decidi? Primeiro troquei o chipset, achando que pudesse resolver o problema. Não resolveu. Fiz o rebal da APU, não resolveu. E como após o aquecimento eu percebi que havia dado uma estabilizada um pouco mais no problema, só chegou um jogo que chegou até a carregar, só que ele apresentou um travamento característico de falha de acesso de dados às memórias. Então eu comecei a substituir as memórias ST-RAM a partir desse ponto, que é onde ocorre mais oxidação. Fui tirando uma daqui, rebalava, colocava na placa do videogame que está aqui do lado. E fui fazendo isso até chegar a esta memória aqui. Ela estava com um pouquinho de oxidação em 3 terminais da memória, 3 pads. Mas como eu já havia retirado a memória daqui, rebalado, eu coloquei então a memória daqui. E fui verificando, fui numerando, né? Todas as que fui tirando, fui numerando, 1, 2, 3, 4, fiz uma sequência assim, para que eu soubesse, quando estivesse lá no bolo de 2 memórias juntas, qual foi a última que eu tirei com problema. No caso do videogame, como eu já tinha tirado isso daqui também para rebalar, tá rebalada, guardadinho, mas o problema foi solucionado quando eu troquei essa daqui. Eu fui trocando de uma em uma, ligando, montando o aparelho e testando para saber realmente onde se encontrava o problema. E de fato aquele código de erro, que é o 0x87 500031, que acontece quando você executa alguns jogos, o videogame trava e volta para a tela inicial. Neste caso aqui, estava caracterizado por problema de comunicação da memória com a PU. Então, se deduz que uma solda fria nas memórias, solda fria na PU, ou até mesmo um chip de memória desse danificado, vai acarretar neste código de erro. Vou mostrar aqui agora o videogame funcionando. Jogar a sucata de lado. Então, gente, joguinhos como esse daqui, que tem um gráfico muito simples, quem anda jogando aí deve saber, né? Esse jogo tem um gráfico muito simples, ele não exige muito da máquina, então ele rodava tranquilamente, mesmo com o Xbox com problemas. Já algum outro jogo que tinha uma necessidade de gráfico mais, como posso dizer assim, mais rebuscado, a exemplo desse daqui, que eu gosto muito também de jogar, a Batalha de Ilias, né? Ele... eu acho que eu tirei... é porque eu tô logado conta a conta. No caso desse jogo aí, ele não rodava, ele começava a executar e apresentava um travamento.
assim como esses também, essas simulações de arcade, daqueles modelos antigos, ele travava mesmo. Esse daqui chegava ao LED branco aqui piscar e o videogame desligava a tela, né? Apagava a tela e retornava na tela inicial, essa daqui do console. Essa tela aqui, a tela inicial do console. Então fica a dica para vocês, essa questão do código de erro 0x87E500031 pode, né, estar relacionado a solda fria na APU, solda fria na memória, ou mesmo algum tipo de memória defeituoso. Há diversas recomendações da Microsoft para poder excluir conta, excluir jogo, reinstalar, espera 10 segundos, não funciona. É um problema de hardware, nesse caso foi um problema de hardware, e eu creio que muitos por aí, pelo Brasil e pelo mundo, que eu vi diversos relatos na internet de pessoas apresentando esse problema no Xbox One Fat, está relacionado a isso aí. Então eu acho que fazendo o rebalo das memórias, tirando uma por uma, principalmente naquele banco de memórias que fica na frente, que é onde fica mais próximo do cooler e tem mais o fluxo de ar, ocorre mais oxidação. Eu acredito que fazendo rebalo ou mesmo trocando as memórias deve resolver, tá bom? Fica essa dica para vocês aí, até a próxima. Quem tiver mais dicas, quiser complementar nos vídeos, coloca aí no comentário. Gostou do vídeo? Clica aí em curtir, compartilhar para ajudar no engajamento. Valeu? Um abraço.